Capítulo 404 Capacete assassino de Fei. Embora Fei tivesse os antídotos, ele não podia envenenar o lençol freático. A maior parte das águas subterrâneas da região estava conectada e ele poderia envenenar civis dos dois lados. No entanto, havia um lado positivo. Isso significava que os soldados de Jax não podiam usar a mesma tática contra a cidade das duas bandeiras. Caso contrário, eles poderiam ter facilmente envenenado a fonte de água na cidade das duas bandeiras com todos os seus espiões e os traidores de Zenith que eles tinham. Alexander, poderíamos nos tornar amigos se não houver essa guerra. Firenton guardou o tapete e suspirou. Isso é sem sentido agora. Como a guerra já começou, eu não acho que seja impossível, respondeu Fei. Depois de um tempo, ele acrescentou. Mas você é um personagem interessante. Se você quer ser meu amigo, pode convencer o Imperador fugir. Se esta guerra acabar, essa possibilidade poderá se abrir. Impossível. Firenton balançou a cabeça. Quando uma expressão indefesa apareceu em seu rosto, ele continuou a tentar convencer Fei. No entanto, tenho que recomendar que você se junte ao Império Jax. Se você estiver disposto a fazer isso, tenho certeza de que o Imperador Fuji estaria disposto a lhe dar o honroso título de Duque. A essa altura, você estará no topo da hierarquia de poder em Jax. Chambord será poupado dessa guerra e ainda poderemos ser amigos. Fei balançou a cabeça. Nesse momento, ele repentinamente pensou na cena em que aquela figura magra se transformou em pó e cinzas no pico de montanha Santo Marcial e cobriu o território de Zenith. Essa cena apareceu nos sonhos do rei inúmeras vezes, como se já tivesse se gravado na alma do rei. Na minha vida, nunca me juntarei ao Império Jax. Não importa o tipo de perigo que estou enfrentando. Portanto, só podemos ser inimigos. Você deveria parar de tentar me convencer. Caso contrário, tenho medo de perder o controle e matar você. Fei olhou friamente para o príncipe ao dizer isso. O corpo de Firenton estremeceu levemente. Ele podia sentir a sinceridade nas palavras do rei de Chambord. Ele sabia que esse rei estava sendo 100% verdadeiro. Parece que eu toquei em um de seus assuntos tabus. Se eu disser mais alguma coisa sobre esse assunto, ele pode me matar, ele pensou. Eu prometi a um amigo que protegerei a terra que suas cinzas cobriram. Se alguém quiser causar o caos nesta terra, ele deve estar preparado para sangrar até a morte. Fei se sentiu genuinamente heróico dizendo isso para Firenton. Naquele momento, ele sentiu como se todas as preocupações e obstáculos em seu caminho tivessem desaparecido, e ele pudesse se agarrar a qualquer coisa se quisesse. Eu acho que nós dois somos loucos por conversar um com o outro por tanto tempo. Últimas duas coisas. Primeiro, já que ambos temos dificuldades, que tal concordar em não lutar nos próximos 3 dias? Você pode preparar sua comida e eu treinarei meus soldados. Firenton pensou sobre isso e assentiu. Ok, e o segundo assunto? Ele perguntou. Fei riu e respondeu. Desde que você concordou com minha primeira recomendação, a segunda questão é trivial. Se você não fizer nada que me deixa louco, eu ainda posso poupar sua vida da próxima vez que eu te ver. Depois que ele disse isso, Fei mudou para o modo assassino e desapareceu como um traço de fumaça. Firenton olhou para a direção de onde Fei desapareceu e não acabou dizendo o que estava em sua mente. Ele suspirou, balançou a cabeça e correu de volta para o acampamento de Jax. Quando Fei retornou à cidade das duas bandeiras, o acampamento de Jax já havia se acalmado. Não se preocupe com os inimigos. Passe o meu pedido, diga aos soldados para descansarem bem e patrulharem as muralhas de defesa amanhã. Depois que ele mandou pessoas como Shevchenko e Ribri, que estavam ansiosas para relatar a ele, Fei disse aos 4 homens fortes, PS, Drogba, Werk e Canort, que agora eram seus guardas, preciso descansar por algumas horas. Vocês guardam a torre de vigia e não deixam ninguém entrar. Como você desejar. Os 4 homens fortes saíram da torre de vigia e guardaram a área com cuidado.
No modo assassino, Fei colocou algumas armadilhas mágicas que não eram muito poderosas na torre de vigia, apenas no caso de algumas pessoas correram descuidadamente. Então, ele mudou para o modo bárbaro e entrou no Diablo Vorut. Fei tinha que aumentar sua força imediatamente. Era meio-dia no Diablo Vorut e estava chuvoso. Tudo parecia escuro e sombrio. Fei não entrou no acampamento dos trapaceiros. Em vez disso, ele encontrou Helena, e os dois entraram no quinto mapa Rhogat. Depois que Fei aceitou a terceira missão Prisão de Gelo, Fei e Helena foram até o local desta missão Rio Congelado através do portal em Rhogat. Essa missão pedia para Fei para salvar uma jovem alquimista chamada Anya, e todos na cidade suspeitavam que o último ancião chamado Nilatak estava envolvido. A passagem para o Rio Congelado é muito estreita, por isso temos que ter cuidado. Se ficarmos sobrecarregados pelos demônios e monstros, poderemos morrer, com suas duas espadas em mãos, Fei disse para Helena quando eles entraram na passagem cristalina. Helena assentiu. Passagem cristalina era um leito de rio seco que agora estava completamente congelado. Gelo e geada estavam por toda parte, e foi assim que ele ganhou o nome. Estava muito escuro e frio aqui, e o caminho era cheio de voltas, como um labirinto interminável. Havia 1 tonelada de monstros aqui, e eles eram bem poderosos. Embora eles tivessem alto dano e defesa, eles não representavam nenhuma ameaça para Fei e Helena. Aos olhos de Fei, esses monstros eram bons pontos de experiência. Ele estava enfrentando muita pressão no mundo real, e ele tinha que aumentar sua força para proteger aqueles que amava. Portanto, ele estava se concentrando no personagem bárbaro. Este personagem estava a apenas 11 níveis do nível máximo 99 no modo normal. Fei suspeitou que ele se tornaria uma elite de classe lua depois disso. A passagem cristalina era longa e Fei não conseguia ver o final. Enquanto Fei e Helena matavam os monstros que saltavam neles, eles procuravam os traços que foram deixados por Anya. Havia sangue e ossos por toda parte, e Fei e Helena às vezes via guerreiros bárbaros que foram torturados até a morte em postes de madeira. Um cheiro podre de morte preenchia a área. Finalmente, eles encontraram a jovem alquimista Anya, que ficou presa no gelo do rio congelado. Havia muitos monstros por perto, e eles correram para Fei e Helena como uma inundação. Rugidos e gritos encheram seus ouvidos, e Fei teve que recuar lentamente e arrastar esses monstros para a passagem para proteger Helena, que era muito mais fraca. Depois que eles cuidaram dos monstros, eles voltaram para Anya e conversaram com ela. Os demônios controlaram Nilatak e fiquei congelado pelo feitiço dele. Você precisa voltar para Rhogat e pegar a poção especial de degelo de Mala para me libertar, disse Anya. Tudo isso era o mesmo que aconteceu no jogo, e Anya não foi diferente de outros personagens NPC. Fei teve que usar o pergaminho do portal da cidade, pegar a poção de descongelamento especial e libertá-la. Essa missão levou Fei 2 horas, e Fei agora era um bárbaro de nível 90 depois que ele completou essa missão. Helena era agora uma arqueira nível 79, e sua linhagem paladina estava agora no nível 30. Depois que a missão foi completada, Fei recebeu 2 recompensas. A primeira recompensa foi um precioso pergaminho de Mala. Este pergaminho poderia adicionar permanentemente 10% a todas as propriedades de resistência de Fei. Usar este pergaminho era muito mais eficaz em relação ao aumento de nível e obtenção de itens melhores. A segunda recompensa que ele recebeu foi um capacete. Anya deu a ele, e ele o nomeou o capacete assassino de Fei. Fei esmurderou Zelmet. Depois que ele deu uma olhada melhor nesse item, percebeu que não era ruim. Tinha uma defesa de 100, mais 2 para todas as resistências, e continha uma magia especial chamada Estrela de Gelo que lançaria sozinha 50% do tempo quando este capacete fosse atacado. Além disso, tinha uma durabilidade de 66, e exigia um nível de 88. Como um item de elite de nível 8, era muito melhor do que o capacete que Fei tinha. Este foi o primeiro item elite nível 8 que Fei ganhou. O capacete assassino de Fei parecia luxuoso.
como o crânio de um deus, emitia uma luz dourada. Quando Fei colocou este capacete, parecia muito confortável e muito leve. Além disso, tinha uma máscara anexada. Quando Fei apertou um pequeno botão na lateral do capacete, uma máscara de cor cinza apareceu instantaneamente e cobriu o rosto. Esse capacete como um todo tinha uma ótima ventilação, e Fei não sentia como se fosse difícil respirar. Ouro e cinza. Estas duas cores contrastantes adicionadas à presença deste capacete,